Sejam bem-vindos e bem-vindas à oficina Gestão e Planejamento do concurso Cerveja no Prato 2025. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, nesse momento, sobre como a gente se planejar para o festival, para o nosso concurso, para como a gente pode se planejar para conseguir ter mais êxito no nosso trabalho. Bom, meu nome é Márcio Maia, eu sou mentor e consultor especialista em comércio e serviço, principalmente bares e restaurantes, né? Sou sócio fundador da Comprova Consultoria e da Food Hub Solutions. A Food Hub, a empresa responsável por estarmos juntos aí promovendo esse terceiro festival, esse terceiro concurso Cerveja no Prato, junto com o Bahia Bia. O Bahia Bia posicionando a cidade de Alagoinhas como a capital baiana da cerveja. É um concurso, é um festival e concurso internacional da cerveja. E dentro do Bahia Bia, a gente realiza o concurso festival Cerveja no Prato, que é um festival, um concurso nacional. Podem se inscrever, podem participar desse concurso empresas sediadas em qualquer cidade do Brasil, né? Aonde se vai eleger os melhores pratos preparados com cerveja ou harmonizados com cerveja. Bom, eu gosto muito de iniciar falando, e como base de todo o nosso processo, a gestão estratégica. Nós precisamos entender que existem alguns pilares básicos, não me referindo aqui diretamente ao pilar da produção, da segurança alimentar, que esse pilar foi tratado, e está sendo tratado por Ana Paula na oficina de segurança de alimentos, né? Mas, sob a ótica de gestão, nós temos 6 pilares básicos que compõem a nossa gestão estratégica, né? E nós vamos falar alguns um pouco mais detalhado, outros mais rapidamente, sobre esses 6 pilares, que são planejamento e estratégia do negócio, gestão financeira, indicadores de resultados, né? Gestão de compras e estoque, gestão de pessoas, gestão de marketing, que vai ser tratado aqui sendo tratado aqui em 2 oficinas. Vocês podem visualizar essa gestão de marketing tanto na oficina de marketing digital com Laís, como na oficina de fotografia, aonde a gente vai entender melhor em cada momento desse processo, em cada etapa do processo, e como a gente se comunicar melhor. E também falando um pouquinho de inovações e processos, que nós vamos ver, perdão, inovações e processos, que é a evolução de todos os nossos processos de trabalho, e nós vamos ver aqui também comigo em outra oficina, vocês podem verificar na oficina de delivery como essas inovações e processos podem ter ganhos reais para o nosso negócio. Bom, falando de planejamento, a gente precisa entender e cada um refletir se houve algum tipo de planejamento do negócio, né? Vocês, quando implantaram o negócio de vocês, ou em algum momento na reestruturação, modernização da atividade de vocês pensaram estrategicamente no negócio? Vocês definiram para quem vocês querem desenvolver a atividade? Quais são as premissas, os princípios, valores, aonde nós queremos chegar? Quem é a empresa de vocês? Quais são os objetivos da empresa de vocês? Então, isso é muito importante, e aí
vocês estão aqui, tem empresas de diversas regiões do estado da Bahia presentes, participando do festival. Aonde é que está a nossa relação com os nossos produtos, com nossos alimentos, nossa bebida? Falando aqui, nós estamos falando aqui em cerveja, né? Em harmonização com cerveja. Qual é o conceito de nosso bar, de nosso restaurante, enfim, para quem nós queremos alcançar? O segundo pilar, não menos importante, talvez seja o coração das empresas, é o pilar da gestão financeira e indicadores de resultados. Hoje, como é que nós tratamos esse pilar? Hoje, cada empresa de vocês tem algum tipo de controles financeiros? Seja esse controle através de um sistema, seja um controle através de planilha de Excel, seja controle através de um livro caixa. Importante é que nós tenhamos controles. É claro que quanto mais apurado esse controle, né, melhor serão as nossas análises. E olha, eu estou falando aqui em controles financeiros. Não estou falando aqui em registro de vendas. E muitas empresas têm sistemas e nesse sistema faz exclusivamente análise do fechamento de contas. Eu estou fazendo em controles financeiros e nesses controles financeiros a gente sempre foca que não basta mais a gente ter uma boa ideia, ser carismático ou ter uma boa receita. A gente precisa ter controles. A gente precisa ter controles financeiros. Cada dia, esses controles são mais indispensáveis para a boa gestão do negócio. Esses controles, eles começam desde o diário de caixa, que é simples, o simples fechamento de caixa, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, e controles bancários. E muitos me dizem, mas eu não vendo a prazo. Claro que vende, você vende no cartão, e esse cartão você não recebe muitas vezes na hora. Você recebe, alguns recebem no mesmo dia, alguns recebem no outro dia, alguns recebem com 2 dias, alguns recebem com 30 dias, né? E como é que a gente tem esse controle? Sabe se efetivamente esse recurso foi creditado ou não na conta corrente da empresa. Então, é importante que a gente tenha esse controle, não somente o controle de contas a pagar, mas o controle de contas a receber, que junto com o controle bancário, a gente vai fazer a conciliação bancária, a conciliação de cartão e saber se efetivamente o que a gente vendeu no cartão de crédito a gente recebeu. E aí, fluxo de caixa, TRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Né? Saber se está ganhando ou perdendo dinheiro. E quanto está ganhando ou está perdendo. Planejamento orçamentário e balanço patrimonial. Olhe quantos controles financeiros são essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica dos bares, restaurantes e similares. E aí muitos de vocês dizem, eu faço controle financeiro. Eu lanço tudo no sistema, tudo na planilha. E faz o que com esse sistema e com essa planilha? Muitas vezes nada. E aí eu digo sempre, a gente constrói com isso um bando de dados, que não serve de nada para a gente se a gente não colocar inteligência nesse bando de dados e transformar esse bando de dados em indicadores de resultados. Esses indicadores de resultados, nós vamos avaliá-los, analisá-los, e esses indicadores de resultados vão apoiar a gestão e ter melhores resultados. Então, somente conhecendo esses indicadores de resultados é que a empresa pode analisar melhor e utilizar para gerar mais resultados. Esses indicadores de resultados, imaginem vocês, a gente não está aqui para queimar dinheiro. A gente está aqui para analisar
esses indicadores e tomar a decisão. Mas pasmem vocês, né? Desses indicadores de resultados, 62% do desperdício na oficina de segurança de alimentos, vocês podem perceber isso, né? O quão é importante estar no CMV, estar no desperdício da cozinha, estar na gestão dos ingredientes da cozinha. Então, é muito importante a gente ter esse indicador de resultado, que, na realidade, esses indicadores de resultado são informações, né? E no próprio nome já diz, informa ação. É um informe para a tomada de uma decisão, para nós gerarmos ação. Então, nesse ciclo da tomada de decisão, eu tenho os controles financeiros, que são dados. Esses controles financeiros a gente transforma em indicadores de resultado, que são as informações, e utilizamos essas informações para decidirmos para a nossa tomada de decisão. Então, esse é o ciclo da tomada de decisão. E aí, falando um pouquinho mais, nós temos diversos indicadores de resultado, que são essas informações, né? Informações de lucratividade, de ticket médio, de perdas, de CMV. O que é CMV? Custo da mercadoria vendida, né? Quanto custou os produtos, custaram os produtos que nós vendemos. Ponto de equilíbrio é quanto a gente precisa vender para equiparar receita e despesa, ou seja, não ter lucro nem prejuízo. E assim muitos outros indicadores que estão listados aqui, como despesas operacionais, despesas com pessoal, e que a gente precisa avaliar para a gente ter uma boa gestão das empresas. E aí a gente entra no item chamado gestão de compras e estoque. Também integrado com os outros da gestão estratégica. Como é que existe hoje? Você faz gestão de estoque da sua empresa? Você sabe quanto você compra, quanto você vende? O que é que gera de estoque final? A gente faz auditoria de estoque, ou muitos que falam, eu tenho um controle de estoque, tem uma contagem periódica de estoque. Mas a conta... Primeiro, a gente falou um pouquinho antes sobre o CMV, e para a gente saber o CMV, a gente precisa ter o real retrato do nosso estoque. O que é o real retrato? Estoque inicial, quanto foi que a gente começou o mês de estoque, mais as compras de produtos e insumos do mês, menos o estoque final, quanto sobrou do mês para o mês subsequente. Então, com isso, a gente começa a ter início de uma gestão de estoque. Mas eu vou ter o controle de estoque real quando eu tiver 100% do meu estoque auditável, que eu conferir que o estoque que está no freezer, na câmara, nas prateleiras, é igual ao estoque que está no sistema. Então, aí eu vou ter, na realidade, um controle de estoque real, porque além do CMV, é importante ter controle de estoque. Além do CMV, é importante ter controle de estoque. E para ter esse controle de estoque, eu preciso saber, primeiro, o estoque inicial e final, né? Que eu vou validar isso na auditoria de estoque. E aí eu vou acompanhar, cada um de vocês vai acompanhar as compras realizadas no mês. Manipulação, produção e composição. A maior parte dos produtos de vocês não compram como vendem. Eles são transformados. Manipulação é quando a gente pega um produto e transforma esse produto em um ou mais produtos. Por exemplo, quando você pega um camarão, limpa o camarão, porciona, você tem o camarão in natura, que vem com casca, com cabeça e etc., com vísceras. Limpou, você manipulou ele, transformou ele em filé do camarão, que pode porcionar ou não.
E isso é uma manipulação. Um filé, você compra o filé e limpa o filé, uma carne no sol, né? Mas o filé, por exemplo, você vai transformar o filé, vai limpar o filé em medalhão de filé, em bife de filé, em tirinha de filé, e ainda tem uma perda. Então, isso é manipulação. Produção é quando um ou mais, dois ou mais produtos a gente transforma em um terceiro produto que também gera estoque desse terceiro produto. Por exemplo, você bota o frango e os temperos e transforma em recheio de frango. Isso é uma produção. Você deixa de ter estoque o frango e o estoque dos recheios e passa a ter estoque do recheio de frango, né? E composição é quando você faz a transformação na venda. Eu não tenho um estoque do produto em composição. Eu produzo ele na hora de vender. Por exemplo, eu vou fazer um sanduíche, eu vou usar, quando eu vendo o sanduíche e sai no check-out, no caixa ali, a venda, o garçom comanda o sanduíche, eu vou dar baixa na fatia de pão, na fatia de queijo, na fatia de presunto, no hambúrguer, se for o caso, na porção de salada de tomate, enfim, eu vou dar baixa nos produtos que compõem esse produto de composição. E aí, com essa gestão de estoque, eu preciso, a empresa precisa fazer periodicamente auditoria de estoque para validar se existe algum desvio ou não. E caso haja desvio, realizar os possíveis ajustes. E com esses possíveis ajustes, também pensar nas medidas corretivas para minimizar esses possíveis desvios para que não aconteçam mais. E aí a gente entra no outro processo importante, que é a formação de preço de venda, né? A formação de preço de venda ela é composta por alguns falam em markup, pega o preço de custo da mercadoria, que é o preço da mercadoria vendida, e multiplica por 2, por 3, por 4, por 5, e acha um preço de venda. E eu digo sempre que esse preço de venda, 200, 300, 400%, pode ser muito para uma empresa e pouco para outra. E quando a gente começa a ter um DRE, como a gente falou lá, em análise de indicadores de resultados, né? Controles financeiros, e no DRE a gente extrai desse DRE alguns indicadores como percentual de imposto sobre faturamento, percentual de despesas de venda sobre faturamento, percentual de despesas pessoal sobre o faturamento, percentual de despesas operacionais sobre o faturamento e o percentual de despesas com depreciação, junto com a margem de lucro, a gente pode calcular melhor e mais precisamente o nosso preço de venda. E aqui tem uma fórmula, né, que é o preço de venda é igual ao CMV, que é o custo da mercadoria vendida, dividido por 1 menos todas essas despesas juntas, somando com a margem de lucro. Aí a gente vai ter um preço de venda mais coerente com a nossa realidade. Mas, para ter o CMV real, a gente precisa ter a ficha técnica, que é o custo da mercadoria vendida. Então, a gente precisa saber que a gente precisa acompanhar esse custo, saber quais são os ingredientes, a quantidade de itens de produto, a gramatura de cada um, e sabermos exatamente quanto custa para justamente a gente utilizar aqui como CMV na nossa formação de preço. Controle de estoque, a gente já falou um pouco, reforçando ainda mais a importância da gente ter controle de estoque. Também, boas negociações com fornecedores, né? Não precisa a gente ganhar sempre, mas a gente tem que ganhar continuadamente. Então, essa relação com os nossos fornecedores, cada empresa construindo uma relação de valor com os fornecedores, pode ter de forma continuada bons preços e bons produtos para que nunca haja ruptura de estoque
mas sempre esteja antenado. Não adianta a gente negociar uma vez e esquecer para o resto da vida, né? Todos os meses a gente tem que estar cotando, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que os preços estão crescendo rapidamente, a gente precisa ter esse controle e esse acompanhamento de preço de produtos. Falando um pouquinho agora sobre engenharia de cardápio, a gente tem nos cardápios diversos produtos e a gente precisa avaliar quais são os produtos que são efetivamente rentáveis para o negócio, né? E aí a gente começa aqui falando do produto estrela, a gente tem uma curva de validação da popularidade, ou seja, do volume de venda desse produto versus a rentabilidade desse produto. Então, o produto de estrela é o produto que vende muito, né? Vende bem e tem uma boa rentabilidade. Então, esse é o nosso produto principal. Mas nós temos um produto do cavalo de corrida que ele vende muito, mas a rentabilidade é pequena. Vende, vende, vende e ganha muito pouco com ele. O que eu posso fazer para melhorar a rentabilidade desse produto? Eu posso mudar a apresentação, que eu diminuo talvez a quantidade, né? Eu posso aumentar o preço de venda, eu posso mudar os ingredientes. Como é que eu posso melhorar a rentabilidade desse produto? Outro produto é o produto quebra-cabeça. Eu vendo pouco esse produto, mas ele me traz uma rentabilidade muito boa. Como é que eu posso divulgar melhor esse produto? Um exemplo aqui mesmo é o festival, né? O concurso Cerveja no Prato, ele traz para a gente uma oportunidade de divulgar produtos que têm uma boa rentabilidade e que vocês possam transformar esse produto que tem uma boa rentabilidade em produtos que vendam muito. Então, uma grande oportunidade de trabalhar em engenharia de cardápio é trabalhar justamente essa relação de apresentação, né, de como divulgar melhor esses produtos, né? Vocês vão ver aí na oficina de marketing digital e na oficina de fotografias, né, como apresentar melhor esses produtos, né? Outro ponto importante é a divulgação do boca a boca. Se vocês sabem quais são esses produtos quebra-cabeça, e quando o cliente chegar na empresa, o garçom atender, dizendo que esse produto está fantástico hoje, certamente a cada 10, pelo menos 2, 3, 4 vão comprar. Então, isso gera uma maior popularidade, um maior volume de venda desses produtos. E os produtos cachorro são os produtos que vendem pouco e têm uma baixa rentabilidade. A gente precisa avaliar se esse produto podem ou devem ou não estar no nosso cardápio. Maravilha. Então, seguindo aqui, somente conhecendo o seu negócio, você pode tomar as melhores decisões. Somente conhecendo o seu negócio, você pode tomar melhores decisões. E você conhece o seu negócio? Eu faço uma atividade, às vezes, bem tranquila e bem lúdica. Eu peço para quem usa óculos tirar o óculos e olhar para o computador e ver se consegue enxergar alguma coisa. E aí eu digo sempre, quando diz não consigo enxergar nada, eu falo que é assim que você está enxergando o seu negócio. É assim que você está enxergando a sua empresa se você não tiver controles financeiros, indicadores de resultado. Gestão de pessoas, também outro eixo extremamente importante no nosso processo, no processo da gestão estratégica, pensando muito em como é que está o relacionamento da equipe. A equipe precisa ser valorizada, as pessoas precisam ser valorizadas. Da mesmo tempo que a gente precisa trabalhar com a equipe, que a empresa precisa ser valorizada. Assim como a gente precisa trabalhar com a equipe, que a relação entre as pessoas tem que ser valorizadas. Assim como a gente tem que trabalhar com a equipe, e muitas vezes eu vejo os empresários falarem a relação da equipe
ou a relação nossa com a equipe? Olha, gente, vocês fazem parte da equipe. Então, não é empresários e a equipe. Empresários e a equipe têm direitos e deveres diferentes, mas todos fazem parte do mesmo time. É a mesma coisa um time de futebol, né? Se o time de futebol você tem pessoas totalmente isoladas, não vai para lugar nenhum. Você tem que ter uma interação, diretoria, comissão técnica e jogadores. E mesmo assim, dentro dos jogadores, você tem o time da defesa e o time do ataque, a equipe da defesa e a equipe do ataque, né? Se a equipe da defesa ataca junto com o ataque que faz gol e o ataque volta para defender junto com a defesa e não toma gol, o time sai vencedor. Mas se a equipe de ataque faz gol e a equipe de defesa toma gol, não adiantou nada fazer gol. É a mesma coisa que acontece nos nossos restaurantes. Se a equipe de vendas faz um bom trabalho e vende, e a equipe da produção entrega um produto saboroso dentro do prato, aquele fantástico, você continua vendendo. Mas se o produto que a cozinha entrega não é bom, não adianta a equipe de vendas vender. Da mesma forma que se a cozinha produz produtos fantásticos, mas a equipe de atendimento chega lá e joga o cardápio na mesa, não sabe processar, não sabe trabalhar a venda dos produtos, não adianta nada a gente ter um produto fantástico. Na gestão de marketing, também outro pilar importante, né? A gente precisa pensar muito no nosso posicionamento, na nossa comunicação, como a gente vai trabalhar para termos os nossos melhores resultados, o nosso melhor posicionamento para atrair mais clientes. A gente vê sempre quem não é visto, não é lembrado, mas vocês podem verificar esse detalhe, não vou me aprofundar muito aqui, porque nas oficinas de marketing digital e na oficina de fotografia de alimentos, vocês vão pode identificar algumas dicas muito bacanas e muito especiais para a gestão de marketing do negócio de vocês. E inovações de processos, né? Como estão os nossos processos? Existe uma definição dos processos operacionais da empresa? O que é que a gente pode inovar mais ainda? E uma das inovações que pode ser tratado como inovação, como uma evolução, em outras empresas pode ser tratado como a base da operação, que é o delivery, que também vocês podem verificar na oficina de delivery, né, como melhor gerenciar o delivery de vocês. Então, gente, eu queria concluir deixando para vocês uma frase que diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, com isso, eu deixo uma grande dica que a gente precisa tratar o nosso negócio, tratar as empresas de uma forma diferente. A gente precisa definir o que vocês querem do negócio, definir o que é o negócio de vocês, conhecer esse negócio, ter números sobre esse negócio, avaliar os resultados para poder ter uma boa gestão e os melhores resultados. Com isso, queria agradecer a atenção de vocês, né? Desejar a vocês que vocês tenham um excelente festival, um excelente concurso Cerveja no Prato e que possam ter absorvido algumas informações dentro desse nosso bate-papo aqui hoje e que isso possa trazer resultados efetivos para o negócio de vocês. Muito obrigado.